Olá, você que está me assistindo nesse momento. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida. Eu me chamo Anderson, sou da Igreja do Nazareno Luz, pastor Charles Luiz, em Nova Iguaçu, e junto com você estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Online pela superintendência da pastora Vanessa, no MED do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2. Quero agradecer também ao superintendente, pastor Antônio Carlos, que tem dado liberdade para que os seus liderados possam trabalhar à vontade com a pastora Vanessa. Que você possa ser ricamente abençoado. Antes de tudo, eu quero pedir você para que se inscreva no nosso canal no YouTube, se você ainda não é inscrito no canal do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2, e convide também seus amigos, compartilhe esta aula com outras pessoas também, principalmente compartilhe a palavra do Senhor para as pessoas. Seja um agente transformador na internet, utilize a internet como uma ferramenta poderosa de evangelização. Nas nossas últimas aulas, nós temos falado sobre a identidade da Igreja do Nazareno e a identidade do membro da Igreja do Nazareno. Você, como membro da Igreja do Nazareno, precisa conhecer a sua igreja, precisa conhecer o manual da Igreja do Nazareno, como ele funciona, o tipo de governo, a história da Igreja do Nazareno é extremamente importante e enriquecedor. Não porque queremos doutrinar você na Igreja do Nazareno com uma mentalidade apenas de Igreja do Nazareno, mas você saber que você está numa igreja que tem base sólida, firmada na palavra do Senhor. Não foi uma igreja criada por mãos de homens apenas, por uma vontade humana, mas tinha um propósito do Senhor. Há uma raiz histórica, há uma história a ser contada. Se você está hoje aqui me assistindo, é porque teve pessoas no passado que pregaram o Evangelho, deram sua vida, viveram em santidade cristã, para que pudéssemos alcançar o patamar que alcançamos hoje. E damos glória a Deus pela vida dessas pessoas, tanto as que já morreram, quanto as que ainda estão vivas. Como, por exemplo, falei em umas aulas anteriores sobre a história da Igreja do Nazareno, quando ela chegou no Brasil. Nós temos uma história viva. Nós temos o pastor Amadeu, superintendente emérito do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2, pastor da Igreja de Mesquita. Ele começou com seus na faixa dos 20 anos, saiu lá da sua cidadezinha em Minas Gerais, veio para o Rio de Janeiro com a família Kratz, sem conhecer nada aqui, mas aceitou a missão e hoje pastoreia a Igreja do Nazareno em Mesquita, que tem mais de 50 anos de existência. E ajudou a montar essa história da Igreja do Nazareno no Rio de Janeiro. Você sentar com o pastor Amadeu é você sentar no meio da história e viver a história junto com ele. É muito interessante, eu convido você, se você não conhece ainda, a conhecer mais assistindo às nossas últimas aulas. Pai querido, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer a Ti pela vida do meu irmão, da minha irmã que está me assistindo nesse momento. Que possam ser abençoados, como eu fui abençoado também com esta palavra, que possam ser abençoados, Senhor Deus, e o Senhor abençoe seu intelecto, sua sabedoria, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje estamos findando essa série de mensagens da identidade nazarena e vamos falar hoje sobre o pacto de caráter cristão e o pacto de conduta cristã. O manual da Igreja do Nazareno contém todas essas informações que nós vamos falar hoje, com informações muito mais detalhadas, como eu já falei anteriormente em outras aulas. O manual da Igreja do Nazareno não é um livro de cabeceira para você ler apenas. É um livro de estudo, é um livro de mesa mesmo, de você sentar em sua cadeira, sob a sua mesa e poder estudar o manual junto com a Bíblia, porque tudo que está no manual da Igreja do Nazareno, ele concorda com a palavra do Senhor, com a Bíblia. Cada artigo de fé, cada parágrafo dos pactos de conduta e caráter cristão, cada um tem a palavra do Senhor pautada. E nesse momento, então, entramos no pacto de caráter cristão.
Tem um texto introdutório, tudo que eu estou lendo aqui você pode acompanhar também no manual da Igreja do Nazareno, ou se você tiver o Bem-vindo na sua igreja também. Se você não conhece o Bem-vindo, eu aconselho você a conversar com o seu pastor e buscar, junto com o Mateus, da Igreja do Nazareno de Miguel Couto, conseguir exemplares do Bem-vindo. Ele é ótimo para você evangelizar, para você dar de presente para aquela pessoa que acabou de chegar na sua igreja, que não conhece nada ainda, que está chegando agora, e você quiser apresentar a Igreja do Nazareno para esta pessoa. Quando eu cheguei na Igreja do Nazareno, poucas semanas depois me deram um Bem-vindo de presente. Cheguei em casa e li a história da Igreja do Nazareno no Bem-vindo, li os artigos de fé, eu achei formidável. Só o fato de terem me dado isso de presente já foi um ponto positivo. Cheguei em casa, sentei para ler isso com calma. Nossa, eu me encantei pela Igreja do Nazareno. Não exatamente por causa da Igreja do Nazareno, mas porque eu vejo Deus nessa igreja, pregando a missão e pregando a santidade do Senhor. Bom, pacto de caráter cristão. Identificar-se como a igreja visível é o bem-aventurado privilégio e dever sagrado de todos quantos estão salvos dos seus pecados e buscam ser completos em Cristo Jesus. Se você se identificou com esta palavra, com esta frase, com esse texto que eu li, você já está no caminho certo. É exigido de todos que desejam unir-se com a Igreja do Nazareno e assim andar em comunhão conosco, que mostrem evidência de salvação dos seus pecados por um comportamento santo e uma piedade vital. Veja bem, você que é membro da Igreja do Nazareno, por ser membro da Igreja do Nazareno, precisa, como diz aqui, é exigido que você siga algumas diretrizes cristãs. E uma delas é andar em comunhão conosco, mostrando uma evidência de salvação pelos seus pecados e um comportamento santo e uma piedade vital. Que estejam ou ardentemente desejam estar purificados de todo o pecado inato e que deem evidência da sua entrega a Deus. Então, meu querido, não é porque apenas você quer fazer parte da Igreja do Nazareno, mas se você quiser fazer parte do corpo de Cristo, eu estou falando para qualquer outra denominação, você precisa mostrar um comportamento santo. Você precisa mostrar um comportamento piedoso. Você precisa evidenciar que a salvação do Senhor veio sobre você e que os pecados já não te atingem mais, que você já não tem mais eles te dominando através do Espírito Santo. Isso não é um privilégio apenas dos nazarenos, isso é privilégio de todos aqueles que professam a fé cristã precisam apresentar esses tipos de comportamento. Se você apresenta, você está no caminho certo da Igreja do Nazareno. Primeiro, fazendo aquilo que se ordena a palavra de Deus, que é não só a nossa regra de fé como prática, incluindo amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, e ao próximo como a si mesmo. Eu estou começando a ler aqui agora os artigos do Pacto de Caráter Cristão, que são exigidos a todo nazareno, e que é baseado na palavra do Senhor. Então o primeiro é amar a Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força, e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os grandes mandamentos, quando perguntaram a Jesus, e Jesus assim respondeu. E isso não foi uma criação de Jesus, uma palavra nova de Jesus naquele momento. Se você procurar em Deuteronômio, capítulo 6, você já vai encontrar isso escrito, o mandamento do Senhor, amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Segundo, trazer insistentemente a atenção dos perdidos às exigências do Evangelho, convidando-os para a casa do Senhor e procurando alcançar a sua salvação. E se você estiver acompanhando essa minha leitura, não só pelo telão aqui atrás, mas também pelo manual da Igreja do Nazareno, onde fala sobre o pacto de caráter cristão,
você verá que nesses artigos possuem referências bíblicas. Todos esses tópicos têm referências bíblicas, têm base bíblica. Terceiro, ser cortês para com todos os homens. Quarto, ser útil àqueles que também são da fé, suportando uns aos outros em amor. E a palavra suportando aqui, no original grego, que Paulo escreve em sua carta, acho que é ao Coríntios, ele não quer dizer aquilo que nós normalmente falamos de suportar no sentido de tolerar. Eu te suporto, eu te tolero. Mas é no suportar no sentido de dar suporte, dar apoio, um auxílio. Você está vendo uma pessoa com dificuldade, você vai lá e dá um suporte a ela, dá um apoio para ela. Você está vendo uma pessoa que precisa de uma palavra amiga, você vai lá e dá um suporte a ela, dá uma palavra a ela. Você está vendo uma pessoa que está com dificuldade de entender uma situação, você vai lá e dá um suporte para ela, dá um apoio para ela. Você está vendo que na igreja existe um ministério com deficiência, precisando de pessoas, a seara é grande, falta trabalhadores. Você vai lá e dá suporte àquele ministério, dá suporte, dá apoio, dá auxílio. Então, cabe ao membro da Igreja do Nazareno ser útil àqueles que também são da fé e suportando uns aos outros em amor. E não porque o manual fala, mas como eu falei, porque na palavra do Senhor, Paulo já alertava sobre isso. Quinto, procurar fazer o bem aos corpos e às almas dos homens, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e os presos, ministrando aos necessitados, conforme permitirem as oportunidades e bens. Isso é compaixão. A Igreja do Nazareno tem como missão fazer discípulos à semelhança de Cristo. E como se faz discípulos à semelhança de Cristo? Ouvindo-as, sentando com elas, pregando o evangelho para elas, e não esperando que as pessoas entrem pela porta, mas indo até as pessoas para pregar o evangelho, porque Jesus dizia: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se ele diz ide ao mundo, esse ao mundo é muito grande, é claro. Não é para você sair da sua casa e ir para a África ou ir para a Europa, só se Deus te mandar, é claro. Mas é você sair da sua casa e ir no seu trabalho pregar o evangelho, na sua escola, na faculdade, na sua igreja, quando você sai na rua, na comunidade fazendo o evangelismo. E participando junto com a comunidade da sua igreja, nos cafés da manhã, jantares, entregas de roupas para os necessitados, para as pessoas em situação de rua. Isso é compaixão, e isso não é porque o pastor mandou, porque a Igreja do Nazareno quer, mas a palavra do Senhor já dizia isso, já diz isso. A palavra do Senhor já nos escreve, Jesus já diz, quando você alimentou um desses pequeninos, você estava me alimentando. Quando você cobriu de frio, você estava me cobrindo também. Sexto, contribuir com os dízimos e ofertas para o sustento do ministério da igreja e da sua obra. Existe uma escola teológica, alguns pensadores livres, que pensam que o dízimo não é mais obrigatório, não está no Novo Testamento. Não querendo entrar neste assunto, mas o dízimo e as ofertas são bíblicos. E você faz parte de uma igreja aonde ela determina que você deve contribuir com os dízimos e com as ofertas para o sustento do ministério da igreja e da sua obra. Conforme Coríntios, Paulo escreve em Coríntios, que conforme aquilo que o seu coração desejar. Você não é obrigado a estar num culto e tem que dar oferta. Dê com amor, dê generosidade, dê porque você acredita que aquilo estará abençoando uma pessoa. Quando você dizima, quando você oferta, você não está dando dinheiro para a igreja. Você está abençoando a sua igreja, que consequentemente estará abençoando a comunidade. Você acha que o dinheiro que paga a luz, que compra instrumentos, vem da onde? Você acha que o dinheiro que compra o ar-condicionado para o conforto das pessoas vem da onde? Você acha que o dinheiro que é utilizado para comprar o café da manhã, para comprar um almoço, vem da onde? Vem da sua contribuição, vem da sua oferta,
vem do seu dízimo. A igreja, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Ela não vende produtos. Sem querer entrar também, novamente, porque me vem à mente, e consequentemente deve vir na sua mente também quando eu falo sobre isso, sem querer entrar no mérito das igrejas neopentecostais com produtos que julgam abençoar pessoas ou curar pessoas, a igreja, ela não vende produtos. A igreja, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Por isso, é dependente da sua contribuição, do seu dízimo, da sua oferta. Não como sinal de obrigação, porque alguém depende de você, mas porque você sente no seu coração. É uma contribuição generosa, conforme o seu coração manda. 7, participar fielmente de todas as ordenanças de Deus e dos meios da graça, incluindo a adoração pública a Deus, a congregação, você cultuar. Estamos num momento ainda de igrejas com seus cultos presenciais limitados. Algumas já estão voltando aos cultos presenciais, mas todas elas ainda estão procurando fazer lives, fazer cultos online, para poder atender aqueles que não podem ou no momento não se sentem à vontade para ir à igreja. Mas, meu querido, quando isso tudo passar, crente tem que ir para a igreja. Crente tem que frequentar a escola bíblica presencialmente. Tem que frequentar os cultos de domingo à noite, de domingo de manhã. Tem que dar assistência à sua igreja. Crente tem que estar lá. Os cultos online vão passar a ser para aqueles que não conhecem a Jesus, mas que foram abençoados porque compartilharam aquela live com eles. Os cultos online vão passar a ser para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, desviados da casa de Deus, mas que estão assistindo a live porque um amigo compartilhou com eles. Porque crente tem que ir para a igreja. Então, participar fielmente de todas as ordenanças de Deus e dos meios da graça, incluindo a adoração pública a Deus. O ministério da palavra. O sacramento da ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor. O estudo das Escrituras e a meditação nelas. Salmo, capítulo 1. Meditar dia e noite na palavra do Senhor. O culto doméstico e a devoção e as devoções privadas. Segundo item do pacto de caráter cristão, evitando o mal de toda espécie. Primeiro, tomar o nome de Deus em vão. Hoje é uma moda falar o nome de Deus em vão. Qualquer coisa, Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus. Às vezes a pessoa tropeçou no chão porque não está prestando atenção onde anda, está avoado, está andando pela rua mexendo no celular, tropeça, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus purifica você de todos os seus pecados, nos purifica. Ele não é para amarrar coisas em vão. O nome de Jesus é poderoso para destruir potestades, para afastar o mal da sua casa, da sua vida. E não para você ficar utilizando em vão, porque tropeçou na pedra, ou porque esbarrou em alguém, e ficar falando, está repreendido em nome de Jesus. Você acordou de madrugada, sentiu uma presença estranha, você ora em nome de Jesus para repreender todo o mal. Você acordou, teve um sonho muito estranho, um sonho que você não consegue interpretar. Você ora ao Senhor e repreenda em nome de Jesus. Você conhece uma pessoa que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Clame o sangue de Jesus sobre a vida daquela pessoa, que ela possa receber a purificação dos pecados pelo sangue de Jesus. Mas não utilize o nome de Deus e o nome de Jesus em vão, porque tropeçou na pedra, porque esbarrou em alguém, ou porque qualquer coisa aconteceu. Segundo, profanar o dia do Senhor, participando em atividades seculares desnecessárias, portanto, entregando a práticas que violam a sua santidade. O sábado não foi abolido. Pelo contrário, todos os dias foram enxertados como dias do Senhor. A prática judaica do sábado era parar tudo
parar tudo e concentrar a sua adoração somente no Senhor. Orações, cânticos, o sábado exclusivo do Senhor. E os demais dias esquecia de Deus. Voltava aos seus trabalhos normais, voltava às suas práticas cotidianas, rotineiras, e só se lembrava de Deus de novo no próximo sábado. Virou religiosidade. Jesus, ele não disse, o sábado não é para guardar. Pelo contrário, que todos os dias são dias do Senhor, e não somente o sábado. Que todos os dias você tem que se lembrar de Deus nas suas orações, na meditação dia e noite da palavra do Senhor, no culto doméstico, congregando na igreja durante a semana. Todos os dias. Não é para você deixar de trabalhar todos os dias. Não é para você deixar de estudar todos os dias. Mas que durante o seu trabalho, durante os seus estudos, você esteja fazendo como fosse para o Senhor. Você esteja adorando ao Senhor nas suas atividades, cantando ao Senhor, orando a Ele. Em tudo que você vier a fazer, Deus, eu estou indo para o meu trabalho, abençoa o meu caminho. Senhor, acabei de chegar, que seja um dia abençoado no meu trabalho. Senhor, o meu chefe me fez uma proposta, devo aceitar ou não e entregar nas mãos do Senhor. Senhor, eu preciso entregar esse relatório, mas preciso planejá-lo ele primeiro, como eu vou fazer. Tudo o que você vier a fazer, coloque o Senhor em primeiro lugar. Você pode pensar assim, mas Deus é muito preocupado com outras coisas para se importar com as minhas pequenas coisas. Pelo contrário, Deus se importa com as mínimas coisas. As mínimas situações, os mínimos detalhes que você acha que Deus não vai se preocupar porque é mínimo, é pequeno demais, Deus se preocupa. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida, como um pai também se preocupa. Terceiro, imoralidade sexual, tal como relações pré-matrimoniais ou extramatrimoniais, perversões de qualquer forma, frouxidão e impropriedade de conduta. Deus abomina o sexo antes do casamento. Ah, mas é com ela que eu vou me casar, é com ele que eu vou me casar, nós nos amamos. Mesmo assim, homem e mulher devem se guardar para o dia do casamento. Está difícil? Vai orar a Deus. Está numa situação propícia? Fuja da aparência do mal. Como Tiago escreve, fuja da aparência do mal. Sempre o crente deve se guardar. Já é casado? Fuja da aparência do mal. Daqueles sites que abrem pop-ups de propaganda imprópria, digamos assim. Fuja da aparência do mal. Fecha imediatamente. O sexo deve ser feito entre quatro paredes, entre homem e mulher casados. O que fugir disso é do diabo. Qualquer situação imoral sexual também, homem com homem, mulher com mulher, homossexualidade, é pecado para o Senhor também. A televisão, a mídia, ela prega toda forma de amor. Seja o que você quiser ser. Não seja o que você quiser ser. Seja o que Deus quer que você seja. Não pregue toda forma de amor. Se você estiver falando do amor fraternal, amor entre amigos e amigas, amor entre mãe e pai, mas amor eros entre homem com homem e mulher com mulher é pecado perante o Senhor. Quarto, hábitos ou práticas que se sabem ser prejudiciais ao bem-estar físico e mental. Os cristãos devem considerar-se templos do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Qualquer tipo de prática, uma simples tatuagem. Eu não quero entrar aqui no mérito se é pecado ou não, é outro assunto, senão a gente vai fugir do foco, mas uma simples tatuagem você deve analisar. Ah, mas eu só vou fazer uma tatuagem para o meu filho, é um nome escrito com um coraçãozinho, é uma coisa bem simples e singela. Senta com o seu pastor, conversa com ele, veja o que ele tem para te dizer, pautado na palavra do Senhor. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E eu venho lembrar sobre Daniel e seus amigos. Quando
o carcereiro queria que Daniel comesse da comida do rei, porque o rei assim mandou, Daniel se absteve, pediu água e legumes. Por motivos religiosos, sim, mas também por motivos saudáveis. Nós todos hoje, não temos hábitos saudáveis. Comemos muito fast food, comemos muito enlatados, comidas industrializadas, compactados. Isso faz mal para o nosso corpo. Nós acabamos nos deixando levar por aquilo que é saboroso aos nossos olhos e gostoso no nosso paladar. Mas a gente deve meditar como Daniel. E eu estou falando a gente, nós, porque eu também me incluo nisso. Todos nós nos deixamos levar por essas situações. E você veja, depois de um tempo em que Daniel só se alimentava com água e legumes, ele e todos os seus amigos ficaram saudáveis, mais fortes do que aqueles que comeram as iguarias do rei. Quinto, disputar, pagar o mal com o mal, tagarelar, caluniar, divulgar suspeitas prejudiciais ao bom nome do outro. Você ouviu uma informação sobre outra pessoa. Primeiro, pergunte para aquela pessoa: isso que você vai me contar ou está me contando é verdade? Não, eu ouvi falar. Isso que você está falando denigre a pessoa? Ofende a pessoa? Ah, sim, ofende, denigre. Isso que você está me contando me acrescentará em alguma coisa? Será útil para mim em alguma situação? Não, é uma informação que eu quero falar da outra pessoa. Então, meu querido, foge desse tipo de assunto. Às vezes a gente costuma falar, né, que crente não gosta de fofoca, crente gosta de ficar bem informado. Porém, crente não pode gostar de fofoca, e muito menos de falar mal das pessoas ou falar dos outros. Analise por essas 3 situações que eu falei. É verdade isso que você está contando? Acrescentem alguma coisa? Denigre, calunia a outra pessoa? São tópicos que você deve refletir sobre as informações que são vinculadas. E isso eu falo também sobre fake news. Eu incluo aqui fake news. Às vezes a gente recebe quantas mensagens no WhatsApp a gente recebe de notícias falsas, mas que são alarmantes, são sensacionalistas, para colocar medo nas pessoas, para chamar, alertar as pessoas, e às vezes não são verdadeiras. Certa vez eu recebi um vídeo, não faz muito tempo, uns 2 anos apenas, vamos botar aí 2018, eu recebi um vídeo no WhatsApp com a mensagem de que aquilo tinha acontecido em Israel, porque as pessoas os judeus não aceitam Jesus como o Messias. E o vídeo mostrava pessoas pulando e dançando, e de repente o chão se abre, aquelas pessoas caem naquilo, e dizem que eram mais de 600 mil pessoas que não encontraram os corpos, que a terra tragou as pessoas. O texto falava isso tudo, alertando para que as pessoas se voltem para Deus, alertando para que as pessoas creem em Jesus e tudo mais. É querer se utilizar de uma informação falsa para um fim proveitoso. Não. Porque imagina você pingar uma gota de óleo num copo de água puro. Um copo de água cristalina, mineral. Você pingar uma gota de óleo e vai dar para a pessoa tomar. A pessoa não vai tomar. Está nítido, aquele óleo contaminou a água. Uma notícia falsa vai contaminar todo o seu propósito. Esse vídeo é real, mas a história contada por cima do vídeo não. O vídeo aconteceu no início do século, foi 2000 ou 2001. A história é verdadeira, essa que eu estou contando agora porque eu pesquisei. Foram pessoas de um casamento, no 3º andar de um prédio, e no meio da festa do casamento, enquanto aquelas pessoas estavam realmente dançando e pulando, o chão cedeu, o chão daquele andar onde elas estavam. E aquelas pessoas que estavam dançando naquele momento, que não era um grupo que não chegava nem a mais de 100 pessoas, muito menos 600 mil, caiu. Muitas delas morreram, outras conseguiram sobreviver.
E o casamento, obviamente, foi interrompido. Averiguaram os motivos e era um prédio construído com material de má qualidade. Coisas que acontecem no nosso Brasil. A gente tem a história antiga do Palace 2, por exemplo. Material de má qualidade, um prédio construído de maneira irregular. O chão cedeu porque não aguentou as pessoas e caíram. E aí recolheram depois corpos de pessoas mortas e levaram os vivos adoentados para o hospital. Enfim, a notícia verdadeira é essa. Não tem nada a ver com Deus castigou as pessoas, a terra tragou as pessoas e não encontraram corpos. Nada a ver. Então, notícia puramente falsa, caluniadora. Eu alertei a pessoa no WhatsApp, falei, olha, cuidado com essa notícia, ela é falsa. Então, sempre que você receber uma notícia, busque saber a veracidade antes de passar ela para frente. Continuando aqui no Pacto de Caráter Cristão, o 6º tópico: desonestidade, lucros indevidos nos negócios, falsos testemunhos e obras semelhantes das trevas. Afaste-se do mal. Afaste-se daquilo que tem aparência do mal. Deus não te quer ver no meio de desonestidade. Já aconteceu algo semelhante comigo também. No passado, eu fiz um trabalho para um policial, um trabalho de arte, de designer. Eu conheci esse policial porque eu fui assaltado, fui à delegacia para fazer o boletim de ocorrência, e no meio das perguntas, o policial me perguntou, você então trabalha com informática? Você sabe fazer desenho no computador? E aí ele precisava de fazer uma arte, e fiz a arte para ele, pronto, trabalho concluído. Semanas depois, ele me procurou junto com outra pessoa, falando assim, você que entende de informática, eu queria saber se você pode me ajudar, esse cara aqui, eu atendo ele, o sócio dele morreu e a conta no banco está bloqueada, eu queria saber se você pode ajudar, porque até que a justiça libere a conta, então, queria saber se você pode ajudar a gente vai numa lan house com você libera a conta para ele e tal. Primeiro que eu já não sabia fazer isso mesmo. Mas segundo que eu neguei pelos meus princípios cristãos. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Isso é prática de desonestidade. Isso é errado perante o Senhor. Por mais que eu ganhasse uma bolada com isso e nunca fosse pego, a minha consciência estaria me acusando sempre sobre aquilo. E o Espírito Santo estaria sempre me lembrando, você cometeu um pecado no passado. E mesmo que eu me arrependesse, sabe o que aconteceu com Zaqueu quando ele se arrependeu? Ele disse, eu vou devolver tudo, até 4 vezes mais. Se eu me arrependesse, eu ia ter que devolver tudo, ia ter que prestar contas com a justiça. Olha a vergonha que seria para mim, a vergonha que seria para minha família. Meu querido, fuja de tudo aquilo que tem aparência do mal. 7º, entregar-se à vaidade de vestuário ou comportamento. O nosso povo deve vestir-se com a simplicidade e modéstia cristãs, que convém à santidade. Vista-se decentemente. Música, literatura e divertimentos que desonram a Deus. Aqui agora eu estou lendo o 8º. Ou seja, você se entreter com coisas que desonram ao Senhor. Algumas pessoas gostam de ouvir música clássica, MPB. Não é pecado você colocar, por exemplo, roupa nova para ouvir. Vou assistir o clipe do Roupa Nova 30 anos. Não é pecado você querer assistir Milton Nascimento ou ouvir uma música. Você querer ouvir Chopin, Beethoven, música clássica. Não é pecado você botar ali na rádio JBFM e ouvir algumas músicas. Mas se essas músicas estiverem desonrando ao Senhor com adoração a falsos deuses, com pornografia, incentivando ao pecado sexual, a traição no matrimônio, está desonrando ao Senhor. Não está te edificando.
está te levando ao pecado. E quando você ouviu, eu falei JBFM, por exemplo, você ouviu uma música internacional, busque saber a tradução daquela música. Porque muitas têm melodia bonita, mas quando você vai ver a tradução, a letra é totalmente pecaminosa. A letra é totalmente fora da palavra do Senhor. Então, talvez eu esteja falando algo aqui que alguns vão me repreender. Não é pecado você ouvir a música secular, desde que ela não te desvie dos caminhos do Senhor, não profane a Deus, não vá contra a palavra do Senhor, com pecado da imoralidade sexual, da traição no matrimônio, palavrões, ou coisas que você percebe que estão contra a palavra do Senhor. Mas também, em contrapartida, eu venho te dizer, por que ficar ouvindo música secular? Por que você colocar na JB se você pode colocar na 93? Por que ficar assistindo clipe do Roupa Nova se você pode assistir clipe da Fernanda Brum? Por quê? Quais são as suas motivações? Quais são os seus motivos? Reflita sobre isso. Porque se a sua motivação, não, eu prefiro ouvir essas do que as evangélicas. Eu prefiro cantar a MPB do que cantar evangélica. Você prefere, então, adorar a si mesmo do que adorar a Deus? Porque as canções que eu falei não foram escritas para Deus. Não são cantadas para engrandecer ao Senhor. São canções para se engrandecer a si mesmo. Engrandecer o amor ao próximo, ao matrimônio, quando são músicas de amor, como o do Roupa Nova, por exemplo, que eu citei. Mas nenhuma delas vai engrandecer ao Senhor. Então, quais são as suas motivações? Terceiro ponto do artigo de fé. Permanecendo em comunhão cordial com a igreja, não invectivando contra as suas doutrinas e costumes, mas estando totalmente submetidos a elas e ativamente envolvido no seu testemunho e expansão. Para ser membro da Igreja do Nazareno, você tem que se submeter ao governo da Igreja do Nazareno. Para ser membro da Igreja do Nazareno, você tem que submeter a palavra de Deus e as suas doutrinas. Se você não concordar com qualquer coisa que eu citei anteriormente do pacto de caráter cristão, então você não pode ser membro da Igreja do Nazareno. Não, eu não concordo com o dízimo. Eu não vou dar o dízimo. Você então estará em desobediência com a palavra do Senhor e com a Igreja do Nazareno. Não, eu não concordo que quem manda é uma junta de governo. Eu acho que quem tem que mandar é o pastor. Então você não está de acordo com a Igreja do Nazareno, não está em desobediência. E se você está em desobediência, é melhor que não esteja ali para não incorrer em pecado de desobediência. Mas que, então, procure uma denominação que atenda os seus desejos, os seus pensamentos. Mas se seu pensamento é adorar ao Senhor em obediência à sua palavra e às autoridades que Ele deixou na terra, que Ele atribuiu na terra, então você pode atender aos artigos de fé da Igreja do Nazareno, ao pacto de caráter cristão, ao pacto de conduta, e ser membro da igreja. Aqui eu termino o pacto de caráter cristão. Aqui eu termino o pacto de caráter cristão. Se você acompanhou no manual da Igreja do Nazareno comigo, você viu aí que o pacto de caráter cristão tem esses 3 pontos divididos em subtópicos. E o próximo item é o pacto de conduta cristão. Você que tem o seu manual da Igreja do Nazareno pode estudar com calma, eu não vou abordar com detalhes, é um texto muito grande, são muitos tópicos, mas que você tem todos eles aí no seu manual para você estudar, abordando, por exemplo, a vida cristã. Como deve ser a vida de um cristão. Não a vida exatamente de um nazareno, mas a vida de todo aquele que professa Cristo como seu Senhor. Como deve ser com relação às atividades humanas, no seu trabalho, na sua faculdade, como você deve se comportar. Quais são as diversões que subvertem a ética cristã.
as atividades que vão contra a ética cristã. Nós encontramos também no Pacto de Conduta Cristã falando sobre casamento, divórcio ou dissolução do casamento. E cremos, como a Bíblia ensina, que o casamento ele deve ser feito entre homem e mulher. E que ele é sagrado perante Deus. E deve ser feito apenas uma única vez. Como Jesus foi abordado uma vez e ele falou, nem sempre foi assim. O divórcio foi dado por Moisés por causa da dureza do coração dos homens. Mas nem sempre foi assim. Não foi assim que Deus fez. E hoje continua sendo assim. O divórcio ele tem acontecido por causa da dureza do coração dos homens e das mulheres também. Mas a vontade de Deus é que homem e mulher se casem uma única vez e permaneçam casados. E aí você vai me perguntar, ora, mas e é aquele homem que bate na mulher? É aquele homem que xinga a mulher, que maltrata a mulher? É aquela mulher que trai o marido, que não cuida da casa, que não ama o seu marido? Primeiro, como foi a história deste casamento? Como ele começou? Foi um casamento onde os dois se conheceram, formaram uma amizade, conheceram suas famílias, tiveram um namoro saudável perante o Senhor, buscaram orientação dos seus pastores, fizeram tudo nos conformes e depois de um bom tempo, aí resolveram se casar? Ou foi aquela coisa assim de, eu quero sair da minha casa, eu gosto dele, é com ele que eu vou ficar, já fiz sexo, já sabemos como funciona, já moramos juntos, tudo fora das orientações do Senhor. Eu não vou entrar no mérito de se deve ou não se divorciar. De acordo com a palavra do Senhor, Jesus ensina em Mateus 19 que o divórcio ele é possível apenas pela traição, pelas relações sexuais ilícitas. Então não vou entrar no mérito sobre o exemplo que eu dei, se deve se divorciar ou não. Isso aí é cada caso em que se for um casal cristão, deve-se conversar com o seu pastor, deve-se pedir orientação, oração da igreja. Mas o manual vem abordando sobre isso, sobre o casamento, divórcio e dissolução do casamento. Sobre a santidade da vida humana, questões sobre o aborto, sobre experiências científicas como engenharia e terapia genética, pesquisas de células-tronco, embrionárias, clonagem humana, eutanásia. O manual vem abordando sobre cada um desses tópicos também. Eu não vou entrar, como eu falei, em pormenores, para não tomarmos nosso tempo demais. Você dê uma lida no manual, dê uma estudada, Pacto de Conduta Cristã. A gente tem também falando sobre a sexualidade humana, questões sobre homossexualidade e o seu pecado. Mordomia cristã, como o cristão deve se comportar dentro da igreja, cuidando das arrecadações, dos dízimos e ofertas, auxiliando e sustentando o ministério. E aborda aqui também no Pacto de Conduta Cristã os oficiais da igreja e regras de ordem. Existem outros assuntos morais e sociais também. O manual, como eu falei, não é um livro de cabeceira, para você ler quando você estiver indo dormir. Mas é um livro para você colocar sobre sua mesa, junto com a sua Bíblia, e estudá-lo. Estude o manual da Igreja do Nazareno, conheça sobre sua igreja. E se você conhece alguém na sua igreja que ainda não conhece sobre a Igreja do Nazareno, presenteiem com o manual ou presenteiem com um bem-vindo. Se você não tem como presentear com um bem-vindo ou com um manual, apresente-o em PDF, passe o link para ele, convide essa pessoa a conhecer a Igreja do Nazareno, chame essa pessoa e converse com ela, porque você não estará apenas apresentando a Igreja do Nazareno, você estará apresentando a palavra do Senhor, porque, como eu falei, o manual da Igreja do Nazareno ele é pautado na palavra de Deus, tem base na palavra do Senhor. Que você seja
abençoado com todo esse conhecimento, com todas essas aulas. Reveja as aulas anteriores, tanto as minhas sobre identidade nazarena, como também as da pastora Cleide, do pastor Antônio Carlos, do Mateus, pastora Vanessa, pastor Léo. Reveja todas as aulas. Aprenda sobre a sua identidade como filho de Deus e sobre a sua identidade como um membro da Igreja do Nazareno. Que Deus possa abençoar o seu coração, o seu intelecto e que você seja bênção também na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus, nos colocamos em Tua presença em oração para Te agradecer, Deus, por esta aula. Que o Senhor possa continuar sendo glorificado em nossas vidas, através do ensino e da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.